Ao vivo. Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia a você que nos assiste pelas redes sociais, pela TV PT. Nós estamos aqui, em nome da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, realizando mais um encontro regional de pré-candidaturas negras do Centro-Oeste, hoje. E nós gostaríamos de contar aí com a sua participação, com a sua presença durante essa nossa manhã de debates, onde os nossos pré-candidatos e as nossas pré-candidatas farão um debate conosco e também fortalecerão as suas pré-candidaturas. Nós sabemos que o momento político em que nós estamos passando, tanto no Brasil e no mundo, requer um protagonismo maior das pessoas negras desse país e das pessoas negras no mundo inteiro. Por isso que nós estamos realizando esse encontro. Esse encontro ele visa a estimular e fortalecer a representação social e política da população negra nas câmaras municipais, nos executivos municipais. E para isso a gente conta com o apoio de todos vocês, não só ajudando a divulgar, mas incentivando também e apoiando as nossas pré-candidaturas negras. Hoje nós vamos ter aqui um debate inicial com 3 convidados nossos: nosso ex-deputado federal João Brandão, do Mato Grosso do Sul, a deputada federal Rosa Neide, do Mato Grosso, e a professora Janira, de Goiás. Já está conosco aqui na sala, no qual eu agradeço muito a presença, está sempre acompanhando a gente, a nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, que vai falar com a gente também daqui a pouquinho. Eu queria iniciar já passando para a saudação, e é uma rápida saudação mesmo, porque logo depois eles vão falar, para os nossos convidados. Eu começo pela professora deputada federal Rosa Neide. Cadê ela? Está aí? Seja bem-vinda, deputada. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, uma representação muito grande aí do estado de Mato Grosso. Ontem já fizemos uma conversa aqui com as mulheres candidatas, mulheres negras. Estamos nessa luta, queremos mais representatividade. No meu mandato, eu procuro pardos, negros, brancos dentro do escritório parlamentar para que a gente possa realmente cultivar representatividade. Está aí os que trabalham comigo, Edivaldo, Taba, Cassiana, Dejani. Então, assim, temos um grupo forte, estamos fazendo cada vez mais um esforço para que o povo negro tenha seu lugar de direito e de fato. Muito obrigada, fico aqui à disposição. Obrigado. João Grandão, você está aí, João Grandão? Estou aqui firme. Vamos lá, meu irmão. Saudade de você, um grande abraço, seja bem-vindo. Mas primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? O Padilha, como você falou do Padilha, também acho que ele não entrou ainda, mas também o Padilha foi uma pessoa que conversou bastante comigo. Depois a Roseli, dizendo que você tinha pedido para fazer esse contato. Não é a primeira oportunidade que você me dá, já fizemos esse debate junto em Campo Grande, um debate extremamente importante também. Então, eu queria primeiro agradecer em seu nome, em nome da Roseli, do Padilha, toda a organização, toda a companheirada, cumprimentar a presidenta do PT, que agora, falou que fazia tempo que não se via, e com certeza ela foi uma pessoa que teve uma participação fundamental aqui no Mato Grosso do Sul em termos de gestão. E estou à disposição também, fui deputado federal por 2 vezes pelo PT, fui deputado estadual, fui delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, pude acompanhar as políticas de inclusão feitas pelo nosso governo. Então, estou à disposição e, mais uma vez, agradeço e parabéns, né, pela iniciativa. Eu que agradeço, meu irmão. E também aqui conosco, outra pessoa que há muito tempo eu não vejo, também com saudades, a nossa professora Janira Sudré Miranda, professora de Goiás. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espera aí só um pouquinho. Microfone. Bom dia, Mártios. Bom dia a todas, todos. Saúdo a presidenta do partido, os parlamentares, as parlamentares presentes. Agradeço pelo convite da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. E é isso, vamos analisar a conjuntura, traçar estratégias e avançar. Certo. Eu queria agradecer muito aqui também os nossos secretários estaduais e a secretária estadual do Centro-Oeste, nosso companheiro Arthur Padilha, secretário estadual de combate ao racismo do Mato Grosso do Sul,
o companheiro Vicente Monge, secretário estadual de combate ao racismo do Mato Grosso, e a companheira Neuza Maria, desculpe, a companheira Neuza, secretária estadual de combate ao racismo do Goiás. Eles estão todos aqui, daqui a pouco também vão falar um pouquinho com a gente, e eu quero agradecer e dizer que esse encontro só é possível com a mobilização que eles realizaram. Nós orientamos, pedimos, mas a mobilização é por conta deles. Muito obrigado. Eu não sei se o Rubens Ottoni já chegou aí. Rubens, você está aí? Não, né? Então, nós vamos passar imediatamente agora a palavra para a nossa presidenta do partido, presidenta Gleisi, que está nos acompanhando em todos os nossos encontros, está nos ajudando no que é possível e, às vezes, no que é impossível, no fortalecimento da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e no fortalecimento da luta antirracista dentro e fora do PT. Presidente, mais uma vez, eu te agradeço, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Obrigada, Márcios. Saudar todos os companheiros e companheiras novamente, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse encontro da região centro-oeste, das candidaturas negras. Nós já tivemos juntos lá no sul, no sudeste, agora aqui. A próxima deve ser norte. No nordeste também já estivemos juntos, falta só o norte, né, Márcios? E fazendo essa saudação, eu quero cumprimentar a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. O Márcios tem feito um trabalho realmente diferenciado, tanto na organização, na mobilização, na formação direcionada à nossa militância, mas também em chamar a atenção do partido, em nos cobrar, em se posicionar e mostrar a importância que a gente tem no dia a dia de cuidar com as nossas posturas, com as nossas falas, com os nossos atos e de nos comprometer, não só em sermos antirracistas, mas em combatermos o racismo. Isso é muito importante e isso é algo que precisa todo dia ser motivo de atenção dentro de um partido como o nosso, que se propõe a representar a classe trabalhadora e a imensa maioria do povo brasileiro. E a imensa maioria do povo brasileiro é negra. A imensa maioria dos trabalhadores brasileiros é negra. Portanto, se nós queremos, de fato, representar esse povo, nós temos que ter dentro do partido esse compromisso e as posturas e práticas que são fundamentais no combate ao racismo e na inclusão. Então, com isso, quero te saudar, Márcios, parabéns pelo teu trabalho, pelo que você está fazendo, por chacoalhar esse PT, né, e por realmente mostrar quem nós somos. Isso é muito importante. Saudar aqui a minha colega, amiga de bancada e de caminhada, deputada Rosa Neide, do Mato Grosso, uma grande deputada, muito ligada à área de educação e que tem feito um trabalho excepcional lá na Câmara dos Deputados. Rosa, você tem dado uma diferença lá nas lutas de educação. E parabenizar a movimentação dessa semana, sei que você teve muito a ver com isso, que foi a gente conseguir fazer com que o Congresso devolvesse aquela nefasta medida provisória do Bolsonaro que queria retirar a eleição direta de reitores e diretores das instituições federais de ensino. Também cumprimentar aqui o João Grandão, fazia tempo que eu não via o João Grandão, acompanhei ele um pouco quando era deputado federal, depois lá no Mato Grosso do Sul. Bom te ver, viu, João? Que bom que você está aqui. Um grande companheiro nosso aí das lutas, né? E cumprimentar também a professora Janira, que vai fazer a exposição. Prazer, Janira, desejo aí muito sucesso no debate de vocês. Gente, dizer que o partido, nesse período agora que se prepara para as eleições, tem focado muito em se organizar, claro, internamente, preparar as suas candidaturas e preparar principalmente a intervenção política. Nós acreditamos que essa eleição ela é um espaço importante para a gente fazer um debate sobre os rumos do Brasil, sobre o projeto que está governando o Brasil. Claro que essa é uma eleição que vai tratar do local, é uma eleição municipal. As pessoas querem saber da vida dela nos municípios, do acesso à saúde, à educação, como que está a rua, o esgoto sanitário, enfim, os problemas normais que tem uma cidade que precisam ser enfrentados por quem propõe a ser gestor dessa cidade ou representar a população na Câmara Municipal. Mas nós achamos que vai ser impossível discutir qualquer destes problemas atinentes ao município sem fazer um debate também sobre o projeto que está governando o Brasil, porque é um projeto que retira qualquer condição
dos municípios poderem fazer uma política efetivamente mais inclusiva e mais voltada para a população. Comecemos pelo SUS. O Sistema Único de Saúde foi congelado, os seus recursos foram congelados pela Emenda Constitucional 95, assim como os recursos da educação, como os recursos da assistência social. São dotações orçamentárias que correspondem a 2017. Com isso, o SUS perdeu 22 bilhões de reais até agora. Esse dinheiro está fazendo imensa falta para fazer o enfrentamento e o combate à pandemia do coronavírus. Até agora, o governo federal não liberou o que tinha prometido e nós não conseguimos derrubar esse teto dos gastos do SUS para melhorar a situação do sistema de saúde. Então, não tem como os municípios discutirem uma melhoria no campo da saúde, né, seja na melhoria dos postos de saúde, da contratação de profissionais, políticas setorizadas, se nós não discutirmos o financiamento da saúde em nível nacional. Então, nós achamos que a eleição municipal desse ano ela vai ter um forte componente nacional. E nós devemos aproveitar isso, politizando o processo, para mostrar quem é Bolsonaro, o projeto que ele está conduzindo no Brasil, que é um projeto da desconstrução nacional, que é o projeto da desconstrução do Estado brasileiro com essa política neoliberal do Paulo Guedes, que é a desconstrução dos direitos de participação, de presença, de inclusão, por qual tanto nós lutamos a partir da Constituição de 88 e que começaram a ser efetivados nos nossos governos. Então, mostrar essa diferença, e inclusive a diferença com que os nossos governos tratavam prefeituras, tratavam governos do Estado, e Bolsonaro trata. Durante toda essa pandemia, Bolsonaro não teve a capacidade de fazer uma coordenação com governadores e prefeitos, ao menos de capitais, para fazer o enfrentamento da crise. Simplesmente largou, apostou no caos, porque é o que ele quer. Apostando no caos, tendo o caos, crescer a escalada autoritária dele, justificando um discurso de intervenção. Que, aliás, esse debate está cada vez mais presente na mídia. Hoje tem pelo menos umas 3 matérias falando exatamente sobre isso. A intervenção das Forças Armadas, o papel que elas têm, a postura de Bolsonaro, discussão do artigo 142, ou seja, ele quer preparar para justificar, no mínimo, um estado de sítio, né, e concentrar poder. É contra isso que nós estamos lutando. Então, é muito importante que nesse processo das eleições, e nós estamos na pré-campanha, a gente trate desses temas, conscientizando a população, porque esse projeto nacional que está sendo implantado no país, que é um projeto da exclusão, ele também afeta diretamente todas as políticas que nós tínhamos começado a estruturar de inclusão e de presença da diversidade no Estado brasileiro e nas políticas públicas. Por exemplo, em relação aos direitos da população negra. Ele ataca o sistema de cotas, ele ataca as políticas diferenciadas, enfim, ele não tem a menor preocupação em fazer uma leitura correta da nossa realidade, da realidade da população e fazer políticas voltadas para isso. Então, nós temos que combater. Vai ser um processo eleitoral diferenciado, nós ainda estamos no isolamento social, embora a maioria das cidades comecem a se abrir, mesmo com os riscos, e Bolsonaro incentive isso, mas o fato é que nós ainda estamos no isolamento. Então, vai ser uma campanha que, embora esteja com um cenário político melhor do que foi 2016, porque 2016 eu acho que foi a pior eleição que nós tivemos em nossas vidas, foi uma das mais difíceis, era o impeachment da Dilma, a Lava Jato no auge, prendendo companheiros nossos, perseguindo o Lula, ou seja, a gente saía na rua, o povo nos chamava de ladrão, de bandido, era um horror aquilo, né? E a gente sem espaço para poder fazer o enfrentamento. Eu acho que esse ano vai ser muito diferente, a gente tem uma outra perspectiva para fazer a disputa eleitoral. Está melhor do ponto de vista político, porque as pessoas começaram a ver o que está acontecendo no Brasil. Mas, em compensação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma restrição quase de aproximação das pessoas enquanto durar a pandemia. Nós somos acostumados a fazer campanha na rua, na comunidade, olhando as pessoas, abraçando, conversando, e agora estamos dentro de casa, fazendo reunião por plataformas na internet, que também ajuda, porque, veja, nós estamos conseguindo fazer mais reuniões, mais encontros, estar mais juntos, se interar, mas do ponto de vista de contato com a população, nós não temos a expertise que a direita, por exemplo, ou a extrema-direita tem de utilização de redes sociais.
Então, é um desafio para nós, vai ser um desafio essa campanha, né, que é uma campanha que vai ter mais restrição no contato com as pessoas e vai exigir mais de nós essa ação nas redes sociais. Por isso que a gente está fazendo cursos aí, viu, gente? Lá na Fundação Perseu Abramo vai ter um agora, que vai exigir mais de nós. É importante vocês participarem, que é de comunicação digital. Ensina a usar as redes sociais, as plataformas, como montar o Twitter, Facebook, qual a melhor linguagem, como fazer interação. Entra lá no site da Fundação e se inscrevam. E tem um outro na jornada de formação do PT para as eleições, Jornada Nacional de Formação, Ideias para Vencer, também vai ter um módulo que é como organizar e fazer a comunicação de campanha pelas plataformas sociais. Então, gente, vamos nos turbinar aí, porque nós vamos precisar desses instrumentos. No mais, eu quero dizer que nós vamos estar aí à disposição, temos conversado muito com o Márcio, para nós é muito importante incentivar a candidatura dos negros e negras petistas. Nós queremos ter a diversidade, não é a diversidade, não, nós gostaríamos de ter a maioria do povo brasileiro representado nos processos aí decisórios da política, né? Nas câmaras municipais. Então, o que nós pudermos fazer e estiver ao nosso alcance, seja em razão do fundo eleitoral, que nós vamos fazer uma discussão muito mais democrática e aberta esse ano. A gente teve muitos problemas em 2018, era a primeira vez, errou muito, nós queremos errar menos agora. Então, temos já, vamos apresentar uma pré-proposta para o Diretório Nacional, não na reunião desta segunda, na próxima reunião, para fazer um bom debate, e queremos que as candidaturas negras tenham prioridade. Eu acho que é o mínimo que o partido pode fazer, né, no incentivo das candidaturas negras, no incentivo das candidaturas das mulheres. Nós estamos falando aí em maioria da população pela raça e em metade da população pelo gênero. E isso é importante que esteja representado, que seja a voz do Partido dos Trabalhadores. Então, gente, olha, sucesso para vocês, um bom encontro, eu não vou poder ficar nesse encontro todo, tem uma atividade aqui em Brasília, resolvemos fazer uma carreata nesse sábado enfim, a nossa militância aqui resolveu fazer uma carreata em Brasília, do Fora Bolsonaro, em favor do impeachment, enfim, então me chamaram, eu vou lá para a carreata, com máscara, claro, tudo. E amanhã nós vamos ter em São Paulo a manifestação, que tem sido chamada pelas torcidas organizadas, tem sido chamada por algumas entidades. Nós temos a preocupação, claro, com a pandemia, mas nós estamos manifestando apoio às manifestações, solidariedade, e muita gente vai participar, e pedindo para as pessoas ir de máscara e com álcool gel, né, se protegendo. Na realidade, o que a gente vê nessas manifestações, por quem está participando, são aqueles que foram escolhidos para morrer, que decidiram lutar para viver. A imensa maioria que está indo para a rua sai de pessoas do povo nosso, pobre, da periferia, jovens, na maioria negros, que já estão expostos ao vírus no dia a dia do trabalho, tem que se virar e resolveram protestar. Então, eu quero dizer para vocês que o PT está apoiando, eu amanhã estarei em São Paulo, eu quero entender como é, quero sentir, quero estar no meio das pessoas, porque eu acho que nós não podemos nos omitir nessa hora. A gente tem que estar onde o povo está. Eu diria até que a posição, a função de político, viu, Rosa Neide? Nossas, de deputado, de presidente de partido, de liderança de partido, é uma função essencial, essencial no sentido de que temos que exercê-la. Não é essencial de médico, de enfermeira, não é essencial do frentista do posto de gasolina, não é essencial do entregador de comida. Nós também nós estamos representando o povo. Não tem justificativa, muitas vezes, a gente ficar resguardado e a maioria do povo exposto. Então, talvez a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa forma de atuação aí, conversar com as nossas bases, ver o que está acontecendo, Rosa, para a gente poder ajudar o país a sair dessa crise e dar segurança, né, à população que está muito sofrida, está muito assustada com tudo isso. Gente, bom encontro, Márcio, bom encontro, já falei demais aqui, conte com a gente, conte com a direção nacional, o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer, tá? E viva a Secretaria Nacional aí, parabéns para você. Obrigado, presidente, muito obrigado mais uma vez. A presidenta tem, pessoal, como eu disse, sempre nos acompanhado, sempre nos apoiando, e ela tem esse entendimento de que nós somos um país que temos o racismo estrutural. E se você tem racismo estrutural, todas as organizações e instituições, elas também estão invadidas desse racismo estrutural.
mas está aí do nosso lado, de maneira firme, nos ajudando, compromissada com que a gente diminua o máximo o racismo ou acabe com ele. Muito obrigado, presidente. Bom, eu vou chamar de uma vez aqui para falar conosco vamos iniciar aqui com o nosso João Grandão, que está aqui do meu lado. Oi, João, aqui é o seguinte, a gente vai conversando, eu dou para você de 10, 15 minutos, aviso, interfiro faltando 2 minutos, e depois a gente passa para outra pessoa, tá bom? Porque depois a gente quer ouvir os nossos companheiros e companheiras pré-candidatos e retornar para vocês mais uma vez, tá ok? Então, nós vamos iniciar aí. O nosso tema é um pouco da narrativa para as eleições, da conjuntura, né, para as eleições 2020, como é que nós nos comportamos, como é que esse debate sobre negros e negras e sobre o combate ao racismo se comporta. João Grandão, seja muito bem-vindo, nosso ex-deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Marcos. Mais uma vez, bom dia a todos os companheiros e companheiras, cumprimentar, né, todos os candidatos, as candidatas, né, negros e negras, em nome das nossas candidaturas de Mato Grosso do Sul, me permita fazer isso, cumprimentar a todos e mais uma vez agradecer, né, agradecer aí a referência feita também pela nossa presidenta, receba o nosso abraço, nosso respeito, e mais uma vez agradecer o convite, né, e registrar mais uma vez o seu empenho do Padilha e da Roseli, e em seu nome cumprimentar a todos, cumprimentar os deputados que estão presentes, deputados também, dizer da experiência também que tive como deputado federal. É importante, Marcos, a gente fazer algumas considerações, por exemplo, na questão da população, como disse a nossa presidenta. Nós somos hoje em torno de 55,8% da população constituída de pardos e de pretos, né? E de branco 43%. Infelizmente, mesmo nós sendo maioria da população, nós temos problemas, né, de ordem estrutural, enfim, toda a situação. Por quê? Na nossa avaliação, porque a população vive dentro de um contexto onde o Estado, que tem o poder de coercibilidade, o Estado, que pode ser um Estado que estende a mão, é um Estado que tem toda a sua estrutura voltada para uma situação de isolamento, de discriminação, enfim. Isso tanto na questão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, a gente vê tudo isso numa composição que nos remete, né, a algumas situações de nós ser maioria pobre, maioria da população carcerária, maioria que não tem acesso à educação, maioria que não tem acesso, na verdade, aos direitos, né, que foram resgatados, na verdade, em alguns setores. Quando a gente vê, por exemplo, na questão do direito positivista, o direito positivista, ele procura achar tudo quanto é situação, uma justificativa de que não está colocado na Constituição. Por exemplo, a questão do debate que se tem das políticas de cotas, enfim, mas não está colocado na Constituição, então tem que ter, tem que ser inconstitucional, enfim, tudo isso. E isso, claro, que nos remete a uma reflexão de saber da nossa participação dentro do contexto de decisão nesse sentido. E aí entra, então, a questão das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e, com certeza, o Congresso Nacional. Então, é importante dizer que essa dívida histórica que tem com a população negra, ela tem que ser vista de uma forma reparatória. Você participou lá em Durban, na África do Sul, quando teve aquela conferência, onde a política de reparação foi literalmente rechaçada, foram mais de 2 dias de debate, e não se teve a concepção de política de reparação, né? Quando, na verdade, a gente tinha que ter política de reparação. E aí entrou no contexto a questão das políticas afirmativas. E aí registra-se que no governo fazer com que fosse visto, inclusive, em nível internacional, uma manifestação aqui no nosso país de políticas afirmativas que efetivamente tivesse ressonância e que teve ressonância. Tanto é verdade que o primeiro ato que foi feito pelo governo golpista foi acabar com a CEPIR. Acabar com a secretaria, com o Estado e Ministério que cuidava das políticas públicas para as mulheres, enfim. Então,
nesse sentido, é que a gente coloca, mesmo concordando com certeza na questão do localismo, falado pela nossa presidenta, que é uma eleição que vai cuidar das questões mais localizadas, mas é importante nesse contexto que os vereadores, as vereadoras que forem eleitos, tenham na sua concepção de como que vai poder atuar nesse sentido, além da luta do dia a dia, entender, por exemplo, de que um PPA, que é o plano plurianual, os programas PPA que passa pela Assembleia, passa pela Câmara, pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia e pelo Congresso Nacional, é que dão as diretrizes e normas das políticas efetivas que vão acontecer. Se a gente não tiver na Câmara de Vereadores um plano plurianual que dê possibilidade de ter programas que vão com certeza contribuir dentro do contexto de garantia de direitos, e isso estendido às LDOs, que são as Leis de Diretrizes Orçamentárias, para que a gente possa efetivamente, dentro da política do localismo, dentro da política, sabendo que nós vamos tratar com uma questão muito mais localizada, mas nós temos que ter essa ressonância, porque senão, às vezes, a gente tem a possibilidade de chegar na base, conversar com as pessoas, ver o que efetivamente aquelas pessoas estão precisando, mas a gente não tem a conexão, entendeu, jurídico orçamentário nesse sentido. Primeiro, porque as leis não nos favorecem. E segundo, porque existem algumas situações que não tem como você atingir a população que você quer atingir, porque o objeto daquilo que você quer fazer não tem respaldo jurídico orçamentário. Então, esse é um tema que seria interessante a gente fazer essa discussão. Além da nossa organização, do movimento negro, além das nossas preocupações, mas também a gente tem isso muito claro, de que nós temos que estar interferindo efetivamente nas decisões que vão refletir lá na ponta, que vão refletir lá na base. E aí não tem como a gente não fazer isso se a gente não tiver o arcabouço feito para atender as nossas necessidades. Então, dizendo isso, eu falo com experiência de quem foi deputado, quem foi delegado federal do Ministério, onde as políticas públicas instituídas pelo nosso governo dificilmente chegava na ponta em função da burocracia existente dentro do contexto jurídico. Eu cito, por exemplo, uma política extremamente importante, que é a política, que é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa fantástico. Eu tive a oportunidade de ser o relator da lei que instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas existe uma dificuldade, e esse governo atual agora praticamente acabou com o programa, que é um programa inclusivo. E as câmaras de vereadores têm a possibilidade de fazer diferente, de conversar com como está se procedendo, se tem compra institucionalizada, se não tem. E nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul um exemplo bonito em relação à questão de produção dentro desse contexto, que foi em Maracaju, onde os quilombolas de Maracaju ganharam o prêmio em função desse programa específico que eu estou dizendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente consegue, nesse sentido, promover a inclusão, Mas, para isso, a gente tem que ter toda uma garantia do debate, que nós vamos conseguir fazer isso chegar lá na ponta. Então, a candidatura, e, evidentemente, a chegar na Câmara de Vereadores, é fundamental, é importante, mas a gente tem que ter isso muito claro para a gente poder acompanhar. Dentro do contexto que nós somos maioria, como já foi dito, mas a nossa, da gente ser maioria, a gente não está conseguindo fazer com que isso efetivamente possa ter resultado para a gente, particularmente em função da neutralidade que está existindo, em relação às políticas de inclusão, política de cota muito criticada, política, enfim, todas as situações, quando atendem às nossas necessidades, a gente tem dificuldade de implementação. E aí eu coloco não só a população negra, como também a população indígena. Ver o que esse governo fez, por exemplo, em relação à população indígena, Como é que está a questão da demarcação de terra indígena, como é que está a questão da consolidação dos espaços, das terras de quilombola. Simplesmente o governo coloca isso num terceiro, não coloca nenhum plano, entendeu?
Então, é fundamental que os nossos vereadores, as nossas vereadoras, os nossos prefeitos e vice-prefeitos tenham isso muito claro para dizer para a sociedade. O vereador tem que dizer para a sociedade que nós temos que ter políticas de inclusão para a nossa população negra, e isso inicia aqui na nossa atuação muito prática nas câmaras de vereadores. Então, é com essa concepção que eu queria dizer para vocês que estão colocando o nome à disposição. Não é fácil, a nossa presidenta foi muito clara, uma eleição difícil, uma eleição onde o ódio está colocado, onde os fake news estão colocados. Às vezes você recebe um monte de crítica em função de coisas que não existem, mas se torna verdadeiro em função dos fake news e em cima da organização que a direita tem em relação praticamente nas redes sociais. Então, mas eu tenho a satisfação de dizer que com todas as dificuldades, com todos os cuidados, a gente tentou contribuir, né, como deputado federal, com a participação efetiva, coordenando um núcleo de parlamentares negros, com apoio incondicional na época do governo. Eu falei isso, você não tinha entrado no ar ainda, e você acompanhou de perto, né, o quanto foi importante o núcleo de parlamentares negros da Câmara Federal, o quanto foi importante o nosso debate na questão do Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, quando nós tivemos uma dificuldade muito grande na questão, por exemplo, religiosa, onde o Estatuto foi totalmente esfacelado, foi totalmente modificado em função das religiões de matriz africana, que quem foi o relator do Estatuto de Promoção da Igualdade Racial não tinha nada a ver com o debate que a gente fazia, né? Nós ousamos de fazer encontros, inclusive encontros internacionais, mas sempre voltando exatamente para a valorização da população negra e incentivando a questão das políticas afirmativas para consolidar isso, né? E o nosso governo fez isso com muita propriedade. Tanta verdade que aumentou nos últimos anos, nos últimos 8, 10 anos, aumentou sobremaneira as pessoas que se autoproclamam, que são efetivamente, têm prazer de dizer que é negro, prazer de dizer que é pardo e tal. Por quê? Porque as políticas afirmativas deu essa condição, melhorou muito isso. Nós temos um exemplo que nos deixa muito triste, que no período do nosso governo, a população negra conseguiu aumentar o seu poder de renda, entendeu? Mas mesmo assim, ainda ficava, os brancos tinham 57% de renda a mais do que os negros. Por quê? Porque você aumentou a sua renda, mas a sua estrutura que você tinha, você não tinha casa própria para morar, você continua pagando seu aluguel, você não tinha a possibilidade de ter um transporte decente, você tinha problemas nesse sentido. Então, é por aí que a gente coloca, mesmo tendo aumentado a renda, mas a gente ainda fica longe da renda dos brancos, né? Se você for hoje, por exemplo, verificar isso, é reflexo exatamente do quê? Do histórico que nós tivemos, né, de 100 anos de atraso, o último país a fazer o processo de abolição, entre aspas, né? Isso fez com que o negro, com certeza, tivesse muito mais presente no contexto de produção, entendeu? Mas não no contexto de ser ressarcido, de ser reconhecido na questão da produção. Nós é que tocamos... Deputado, eu peço para que você conclua, por favor. Vou concluir. Nós é que tocamos a produção nesse país. Se somos nós que tocamos a produção, desde a época da escravidão, que continua ainda, nós temos que ser reparados em nossos danos, né? Essa é a grande verdade. Então, eu concluo com isso, dizendo para vocês, nossos companheiros e companheiras, vereadores e vereadoras, que vocês, com certeza, serão fundamentais no processo de construção da nossa cidadania. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, João, muito obrigado. Excelentes suas palavras orientativas, né, das dificuldades, mas também das capacidades que o mandato pode executar. Muito obrigado. Eu passo, então, agora a palavra para a nossa professora Janira Sodré Miranda, professora de Goiás. Seja muito, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado por ter aceitado
o nosso convite aí feito também pela nossa secretária estadual de combate ao racismo, a Nilza. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Martins. Bom dia a você, todas as pessoas presentes. Renovo meu agradecimento por essa possibilidade de conversarmos. Agradeço a Neuza, que fez a indicação do meu nome, e inicio com uma afirmação que eu separei aqui para a gente, com a ideia de que, para pensar na conjuntura, a força é um poder frágil. Por que eu estou dizendo a força é um poder frágil? Porque a eleição desse ano, ela se baseia numa correlação de forças onde adversários produzem todos os dias narrativas e práticas de violência de Estado, porque se a força é um poder frágil, porque não se baseia no argumento, no convencimento, não se baseia em propostas humanizadoras, civilizatórias, republicanas, em práticas que produzam direito, que venham a produzir um consenso democrático republicano fundado no contrato social estabelecido na Constituição. Quer dizer, nós temos um adversário que baseia a sua força em um poder que é frágil porque ele precisa lançar mão da violência para praticar o terror e se colocar no lugar desse centro de poder. E então eu estou falando de um cenário mais amplo, que tanto pode ser o momento político do Brasil, onde nós temos um presidente sem partido. Não há democracia sem partido, nós temos uma questão aí, como eu poderia estar falando da operação racial no Brasil, das relações raciais no Brasil, porque nós temos aí um debate sobre estado de emergência, estado de sítio, estado de calamidade, todos eles são estado de exceção, mas a comunidade negra vive aqui em estado de exceção permanente. Então, em certa medida, e na medida desse debate sobre estado de exceção, nós temos uma conjuntura em que nós podemos pensar todos são negros. Até não sou eu que digo isso, tem um africano, um ganês, que é o Mbembe, que ele tem dito isso. O capitalismo, ele negrizou o africano para escravizar e torná-lo coisa, e assim ele torna a classe trabalhadora como um todo negra, à medida em que o negro, a negra, é metáfora desse modelo econômico, onde o trabalho, ele inicialmente, nos primeiros séculos, ele é tomado a força compulsória das armas, né, dessa força que ela é frágil no sentido que ela lança a mão da violência, mas ela é forte como uma narrativa de opressão. Então, eu queria abrir essa conversa, uma ideia, força que eu queria trazer, é essa ideia de que nós temos aí, nessa conjuntura, uma eleição difícil, como já foi tratado pelos dois, a oradora e o orador que falaram antes de mim, mas, ao mesmo tempo, é uma conjuntura onde as forças democráticas, as forças progressistas, os sujeitos emergentes, aqueles que propugnam pela Constituição, pela democracia, pelo contrato social, sem dúvida nenhuma, há uma conjuntura em que essa união ela se torna possível com uma base ampla da ideia de que nós precisamos renovar o contrato social num contexto em que há um ataque direto, ferrenho e cotidiano, não apenas do ocupante do Palácio do Planalto, mas de vários setores, contratados ou não, tais como o Gabinete do Ódio, e outros setores. Eu acho que tem uma coisa que já foi tratada aqui, que a eleição se dá no local, a eleição municipal, e aí a gente precisa pensar nas forças que vêm do âmbito federal até as forças que vêm no âmbito local. E nisso, então a minha primeira ideia sobre a conjuntura é a ideia da violência, do terror psicológico e da ideia de que é uma força frágil à medida que ela não está baseada numa perspectiva de civilização, né, no fundamento da lei, da Constituição, que garante a convivência de diferentes. Então, a primeira ideia é essa, da força e da violência. A segunda ideia tem correlação com isso, porque ela é uma força que ela não quer encontrar o limite da lei, consequentemente, ela faz rupturas com o Pacto Federativo. Eu estou, então, trazendo aí a temática do Pacto Federativo para pensar a questão do município. A presidenta do partido já trouxe as dificuldades municipais em relação, por exemplo, ao campo das
saúde, eu destacaria também o campo da educação e, nesse momento pandêmico, o tema da assistência social, pois houve um desmantelo na política de assistência social, que advém do ente federal, perpassa o ente municipal e chega no município, onde os pobres, maioria negra nesse país, estão voltando para parâmetros que nós gostaríamos de ter superado e que acreditávamos que tivessem sido superados. Então, nós temos um desmantelo da política de assistência social. Eu olhei aqui no chat, já tem uma companheira trazendo a ideia de que há um desejo de volta a um modelo de assistência social que ele não é para a autonomia dos cidadãos e para a produção de emancipação, mas é novamente a distribuição de cestas básicas, uma política assistencialista. Então, aí o município, e aí que eu penso que nós estamos aqui num debate, num encontro sobre a produção de narrativas, né? O PT, há muitos anos, iniciou uma campanha onde havia uma afirmação da cidade como lugar onde a gente vive, até uma bela canção sobre isso, né? A gente vive na cidade, então é nela que as pessoas têm que encontrar alimentação ou sofrer de vulnerabilidade alimentar, é nela que as pessoas buscam o posto de saúde, a UPA, o hospital, é nela que as pessoas têm que ir à escola, enfim. Há problemas e questões dramáticas sobre as cidades no Brasil, como é o caso dos resíduos, a questão do lixo, a questão ambiental, urbana da cidade, mas um tópico fundamental, que é o tema do transporte urbano nas cidades maiores, em todas as cidades, mas nas metrópoles, nas cidades maiores da nossa região centro-oeste. Então, com isso, ao afirmar esse desencontro produzido por forças autoritárias que não querem encontrar na lei o limite da convivência política, né, portanto, a ruptura com uma perspectiva democrática, a gente tem aí o Pacto Federativo em questão, e eu penso que essa é uma das temáticas que deve estar à vista do eleitor e deve estar no debate, na disputa pela cidade. Nós precisamos produzir na cidade as condições para a vida das maiorias. Na temática do Pacto Federativo e do papel do município nesse contexto, eu gostaria ainda de puxar aqui para a nossa região centro-oeste algumas das questões que são decididas nas praças, nos mercados, né? A praça como um mercado onde as negociações comerciais são feitas. Eu queria, então, pensar um pouco os centros urbanos e a questão rural no centro-oeste nesse contexto e pensar um pouco o debate da população quilombola ou dos camponeses, a população no campo, em frente à questão do agronegócio, né, que eu acho que é um tema central dentro dos nossos municípios. Goiás, nós estamos falando de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então, nós estamos falando no coração do agronegócio brasileiro e nós estamos pensando que é a minha visão, no contexto de pandemia, mas antes dele, na formação desse ministério que está posto, nós tivemos uma representatividade, uma representação da bancada do boi, que ela se faz representar no Ministério precisamente porque nós encontramos nesse modelo econômico um avanço sobre as terras, aqui os municípios goianos de Cavalcante, Teresina de Goiás e Teresina, Cavalcante e Montes Belos, Teresina, Cavalcante e Montes Belos, nós temos, nesse momento, uma denúncia nacional sobre desmatamento em terras quilombolas. E aí, eu estou novamente pensando um pouco como os nossos municípios estão sendo afetados nesse contexto em que nós estamos vivendo por um processo de liberação do uso dessa força que é baseada na violência contra a terra e contra as pessoas, homens e mulheres. E aqui eu estou pensando pontualmente nos municípios menores, camponeses e quilombolas, né, para pensar um pouco no ambiente rural. Mas eu vinha então dizendo, ao tratar dos municípios pequenos, dizendo um pouco dessa articulação dos municípios maiores e dos menores. Eu não tenho um quadro exato das condições de disputa com a perspectiva de vitória eleitoral, mas concordo com o que foi dito anteriormente pela presidenta do partido, que sem dúvida nenhuma é uma eleição estratégica para que o debate e a disputa seja feito relacionado ao modelo
de sociedade, ao projeto de civilização que se quer num país, como já foi dito, de maioria negra, o país que foi o último a liberar o braço negro da escravidão, mas que também é o país que, ao adentrar a República e com maioria negra, nós nunca tivemos um presidente negro afirmado, nunca tivemos metade do Senado como um pouco mais da metade como é a representação, ou a representação populacional, né, a densidade populacional de negros na sociedade brasileira, ou nós estamos conversando sobre uma campanha municipal, o papel decisivo da Seu microfone, por favor. E, por gentileza, professora, já vá concluindo, por gentileza. Sim, pois não. Pronto, então, para concluir, dizer da importância dos negros na cidade e da superação de padrões de subrepresentação política dos negros nos municípios. Eu acho que esse é um desafio para o partido, esse é um desafio para a cidade, esse é um desafio para o país, porque somos maioria e, em perspectiva civilizatória, deveremos ter representação de maioria. Muito obrigada. Muito obrigado. Ou seja, professora, é um desafio civilizatório antes de qualquer coisa, né? A gente fazer com que a representação social e política das pessoas que são maioria neste país se espelhe nas câmaras municipais, nos executivos, nos espaços de poder, né? É um desafio civilizatório. Muito obrigado. E eu passo agora agradecendo mais uma vez a presença para a nossa deputada federal, Rosa Neide, que está já aí com a gente desde cedo. Muito obrigada, professora, obrigado pela sua dedicação a esse nosso encontro. Agradecendo mais uma vez, eu lhe passo a palavra. Martins, parabéns pela sua condução, pelo seu trabalho nacional, por tudo que você tem feito, pela inclusão do nosso povo, que, ao ser chamado de minoria, já é uma discriminação, porque a maioria da população, né, mais de 55% de pretos e pardos do Brasil, e a elite branca continua chamando de minoria. No parlamento, a gente observa claramente, quando a gente olha os 513 deputados e deputadas, fica muito claro a representação do povo branco no parlamento brasileiro, né? No Senado, mais forte ainda, né? Só a presença do senador Paim, e a gente olha praticamente um pouco de pessoas pardas, mas uma esmagadora presença de representantes brancos. Eu ouço muito da companheira Benedita, que ela fala que no primeiro mandato olhava para todos os lados e só via pessoas brancas, e na grande maioria homens. Os homens continuam fortemente representados, apesar das mulheres ser aí em torno de 51% da população, mas são 77 deputadas no contingente de 513, né? Então, a gente ainda tem uma indígena, uma deputada indígena, a deputada Joênia, num contexto de 1 milhão de indígenas no país. Então, se a gente olhar a questão da representatividade, a gente ainda está com muita dificuldade nesta organização e nessa chegada de representação no parlamento brasileiro, que é onde a gente podia democraticamente fazer a discussão mais forte, né? Então, nesse sentido, a gente tem muita dificuldade. Eu tenho ouvido muito do presidente Lula, da presidente Gleisi, do nosso companheiro Haddad, da importância de, nessa eleição de 2020, nós trabalharmos muito forte a representação nas câmaras de vereadores. Então, a presença da mulher, a presença do negro, a presença do indígena, a presença da população mais pobre, para que realmente esteja representada, fale do lugar onde ela está, fale do lugar da sua origem. E esta fala é muito importante quando ela tem o poder do voto lá no parlamento. Então, ter representantes no parlamento municipal é um dos maiores desafios, e aqui no estado de Mato Grosso, aqui nós temos inúmeros candidatos que estão presentes e candidatas. Nós temos que fazer um esforço muito grande no estado de Goiás, no DF não tem as candidaturas agora, mas nós temos a nossa deputada Érica, que
faz um trabalho muito bom, e nós temos deputado no Mato Grosso do Sul, tem Rubens aí, tem Wander no Mato Grosso do Sul, Rubens em Goiás, e nós temos aí, eu vi a fala do João Grandão, uma belíssima fala de Janira, quero Janira aqui no Mato Grosso falando com os nossos candidatos aqui, viu, Janira? Você contribui muito, né? É uma reflexão muito interessante, você é muito representativa para o nosso povo. Então, continuarmos com essa discussão é muito forte. Eu estava olhando que nós temos 192 anos que o primeiro deputado negro foi eleito, né? E 192 anos depois, a gente tem 27 negros no parlamento brasileiro. E mesmo assim, a gente tem negros eleitos que não se assumem, não respeitam a condição do povo negro, né? É importante, eu acho que mesmo sendo uma pessoa que não respeita a condição, não defende, mas quando eu olho, eu já vejo uma representatividade. Então é importante, mas como as mulheres também, 77 mulheres, mas tem algumas das companheiras que não são feministas, não defendem ideias feministas, né? Ouço mulheres lá no parlamento dizer, estou aqui para defender o que o mito me orientou. Então é ainda muito triste esse tipo de fala, mas a gente já avança um pouco quando a gente tem a representação. Eu vejo que parece que a gente embarcou num trem, a gente estava num trem que às vezes dava uma engatada aí, dava uma freada, dava uma segurada, mas nós estávamos avançando ao longo do nosso percurso. E parece que agora engatou a marcha ré, Martes, e a gente às vezes desembarca no século XVIII, no século XIX, coisas estranhíssimas, coisas que não pensávamos mais de ver e ouvir, a gente está vendo neste governo, nas condições que estão postas no Brasil. Eu acho que Dejanira falou, Dejanira não, eu estou falando por causa da minha Dejani, que está aí, minha no sentido de dizer, trabalha comigo, representa o movimento negro. Falando nisso, eu tenho 5 aqui, eu tenho 5 que trabalham comigo, que me ajuda muito, né, que é o Taba, a Silvia, a Dejani, a Cassiana, falta alguém. Eu toda hora esqueço de alguém. Edivaldo aí. Que são pessoas representativas. Para mim, não adianta dizer eu tenho um compromisso com a causa do povo negro. Se eu não tiver representantes autênticos fazendo a defesa do lado, a gente realmente não dá o testemunho do compromisso, né? Então, quando Janira fala da questão da ruptura com o Pacto Federativo, a gente vê todos os dias isso, os recuos, né? Tudo que a gente pactuou nos nossos governos, e um pouco antes do nosso governo, historicamente, a gente conseguiu pactuar algumas coisas que para nós era fundamental e a gente vê recuos a todo momento, né? A questão da saúde para brancos, para negros, para indígenas, para a população mais pobre do Brasil, tirar do SUS, né, um sistema que a gente tem organizado no país, e que foi referência para o mundo muitas vezes, aí chegar com a emenda constitucional 95, tirar os recursos daquilo que chegava na ponta para a saúde do nosso povo. A questão da educação, que é minha bandeira maior, desde os 17 anos estava em sala de aula alfabetizando crianças. Sei que essa questão do racismo está fortemente impregnada pelo que a escola faz também, né? A gente não consegue romper na tradição da escolarização, a gente poderia ter avançado mais, e a gente avançou, mas não avançou o suficiente, tanto que crianças chegam na escola trazendo, a criança por essência não, mas trazendo o ranço familiar, o ranço histórico, e a gente às vezes na escola não conseguiu avançar para terminar com esse ranço. E aí também as questões de assistência social, que esse governo entrou dizendo que não tinha mais assistencialismo, queria cortar tudo, e começou a cortar mesmo, e hoje queria dar R$200 por mês para que o nosso povo pudesse passar esse período de pandemia. Conquistamos R$600 e ele agora quer voltar para 300, né? Estamos discutindo uma renda mínima para que o Brasil possa avançar. Então, os nossos candidatos e candidatas, representantes do nosso povo negro, precisa, neste momento, ter bandeiras de lutas muito definidas, saber como vai ser a luta, como vai chegar no nosso povo. A defesa de cotas, nós temos que ter cotas, e especialmente no parlamento, nós temos que ter cotas, dizer, tantas vagas para candidatos negros, como tantas vagas para mulheres, tantas vagas em alguns locais para indígenas, onde os indígenas estão fortemente representados.
Se nós não construirmos isso, nós vamos ficar mais 2, 3 séculos aí, 192 anos depois, nós saímos de um parlamentar negro para 27 parlamentares negros. Então, o avanço ainda é muito pequeno e a gente precisa caminhar a passos largos, porque a gente tem um buraco fundo e cada vez mais sem fundo, e parece que a gente não sabe onde vai chegar. Janira falou da questão do agronegócio, muito forte também no estado de Mato Grosso, a produção agrícola aqui baseada no agronegócio, numa exportação sem devolver ao estado produtor nenhum imposto para que se apliquem políticas públicas. Eu estou acompanhando o Fundeb, sou da mesa do Fundeb, que é uma bandeira que a gente deve defender diuturnamente. Nós temos as tratativas para aprovar este fundo que dá conta da educação básica brasileira, e nós vemos que Mato Grosso, por exemplo, depois, agora com o incremento dos recursos federais, nós temos 9 estados hoje que recebem contribuição da União, e aí o próximo estado a entrar vai ser o estado do Acre, e o próximo vai ser o estado de Mato Grosso. E no contexto nacional, o estado que mais cresce no seu PIB é Mato Grosso. E é o estado que vai receber complementação da União, porque o que ele cresce não reverte para nenhuma política pública, muito menos para a educação. Então, e aqui também a gente está vendo a legislação desse governo com cobiça muito forte com as terras indígenas, onde tem terra quilombola, para que os grileiros possam tomar conta, e aqui Mato Grosso fortemente com as terras indígenas. Temos enfrentado uma luta muito forte junto com o Ministério Público Federal para a defesa das terras indígenas. Isso o nosso povo tem que colocar como bandeira, como luta, para que a gente possa fazer a defesa das terras, da questão ambiental, dos direitos do nosso povo, para que possa conviver e viver nos tempos de hoje com a sua cultura ancestral, com tudo que ele trouxe na sua história e que chegou aqui, trabalhou e derramou sangue e suor para construir esse país, e que precisa ter seus direitos preservados, né, para que a gente possa avançar com serenidade. Com muito orgulho que eu estou aqui com vocês, deixo o meu mandato à disposição desta luta e quero muito fazer com que Mato Grosso tenha nas câmaras municipais, nas prefeituras, representação do nosso povo negro. Se nós não elegermos, nós não cumprimos as nossas metas, que é colocar quem de fato representa o povo com poder. Ocupar o espaço de poder nesse momento é de fundamental importância. Muito obrigada, fico aqui participando com vocês. E um abraço aqui ao nosso companheiro Monge, que aqui faz a nossa luta aqui no estado de Mato Grosso, e a todos aqui da região centro-oeste. Forte abraço. Muito obrigado, deputado. Obrigado. E é isso, nós precisamos ir cada vez mais também desse apoio, os nossos parlamentares do PT, a esquerda brasileira, ela tem que entender que essa situação em que se coloca a população negra no Brasil não é uma situação criada pela própria população negra. Então, todos nós, independente da coloração da nossa pele, temos que estar irmanados na busca das soluções para esse grave problema, né? Muito obrigado. Bom, o Rubens está aí, acho que o Rubens Ottoni está aí, eu já te chamei, o deputado aí, eu já chamei o deputado Rubens Ottoni algumas vezes, ele tinha saído, mas eu vou te chamar para fazer uma saudação, porque depois que você fazer a saudação, nós já vamos abrir para os nossos companheiros e companheiras que querem fazer intervenção com os nossos debatedores aí. E aí, pessoal, vocês, por favor, ou se inscrevem no chat ou levantem a mão. Nós vamos fazer, no máximo, aí, 8 intervenções, e para retornar para os nossos palestristas aí, para os nossos debatedores. Rubens, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Uma saudação para você e quero que você faça a sua saudação para nós. Tá bom dia, Marcos, bom dia a todos os companheiros e companheiras. Pedir desculpas a vocês aí, essa ida e vinda. Estive aí com vocês bem no início aí, quando estava ainda na fase da apresentação, mas depois daquela hora já participei de 2 reuniões e o evento, a nossa carreata, que nós estamos fazendo uma grande carreata em Brasília hoje, de protesto no Fora Bolsonaro e de defesa da democracia. Então eu tive que passar por lá também para dar um alô, um apoio para a nossa militância e voltar correndo. Hoje nós temos um encontro na cidade de Goiás também, aqui a gente preparando para o processo eleitoral, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês para poder participar desse espaço importante
de discussão, esse encontro virtual regional do Centro-Oeste, para discutir a questão das pré-candidaturas negras petistas e poder aqui diante de vocês parabenizar pelo esforço que já tem sido feito, pela dedicação aí, Martins, e também das secretarias estaduais de combate ao racismo, que era aqui na pessoa da companheira Neuza, que é a nossa secretária de Goiás, está presente aí também, fazendo um cumprimento a todos os outros secretários, esse esforço, mas, acima de tudo, aqui reafirmar o nosso compromisso de poder estar junto com vocês nessa luta. Você disse muito bem aí, várias pessoas já disseram, acompanhei aí no início, esse desafio ele é de todos nós, fazermos garantir não apenas essa representação não é uma representação porque um setor da sociedade está querendo ser representado. Não, nós estamos querendo garantir a representação brasileira, a representação do nosso país, a verdadeira representação do nosso país. E nessa representação do país, o povo negro ainda ele é de maneira muito insuficiente na representação em todos os espaços. Mas, acima de tudo, agora nós temos esse desafio aqui nas eleições municipais. Então, eu quero cumprimentar a cada um e cada uma de vocês, quero aí de maneira especial cumprimentar a nossa deputada Rosa Neide, minha companheira aqui, a grande revelação no trabalho do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, chegou aqui com muita força, com muita dedicação, com muita competência, e um cumprimento ao João Grandão, que foi meu companheiro aqui muitos anos e que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui também. Mas eu quero dizer aqui, a minha saudação é para me colocar à disposição de vocês nesse nosso compromisso de eleger cada vez mais companheiros negros e negras para ocupar espaços de poder importantes e fazer essa representação cidadã. Não basta a gente estar na luta geral, na luta genérica de inclusão, mas nós queremos fazer inclusão sim, e inclusão na política, ocupar os espaços de poder. A nossa política tem lado, e é o lado do povo mais simples, humilde e trabalhador, o lado da maioria da população brasileira. E o povo negro precisa cumprir esse papel. E a melhor maneira, Marcos, companheiros e companheiras que estão presentes, e nossos secretários estaduais e as nossas lideranças que estão presentes aí, tem várias pessoas de Goiás, nossos pré-candidatos, o João Batista, a Aline, o Eli lá de Aparecida, a Marta, o senador Janeiro, a Sônia Cleide, o Sandro também, parece que tem mais gente por aí também, de Goiás, mas a cada um e cada uma de vocês, mais do que nunca, nós precisamos garantir as condições mínimas necessárias para que os nossos companheiros e companheiras negros e negras possam disputar e disputar com chances de ganhar. E começa pela informação. Começa pela informação, garantir a informação, garantir a formação política, garantir a preparação necessária para o processo e garantir a estrutura mínima para poder desenvolver o trabalho e não apenas participar, mas participar, ganhar, ocupar espaços importantes de poder para fazer valer essa voz e podermos começar a equilibrar o jogo nessa disputa de representação do nosso país. Um abraço a vocês, sucesso no nosso encontro virtual e regional do Centro-Oeste. Eu vou continuar agora participando com vocês, vou voltar ali para a manifestação, para a nossa carreata ali, mas eu estarei acompanhando vocês aqui no nosso seminário virtual. Muito obrigado, Rubens Ottoni, é um prazer te ouvir novamente, saudades, tem tempo que a gente não se encontra, mas assim que passar essa pandemia, com certeza faremos uma visita a você. Muito obrigado, sempre lutador, sempre do nosso lado, não é de hoje. Mais uma vez eu te agradeço, meu irmão. Valeu. Eu vi aí o Arthur Padilha, até que enfim apareceu o Arthur Padilha, que é o nosso secretário estadual de combate ao racismo do Mato Grosso do Sul, senhor Pantaneiro. Depois eu dou a palavra para vocês, vou passar... Estou vendo aqui também a nossa presidenta estadual do PT de Goiás, minha companheira de direção nacional, Kátia Maria está aí. Daqui a pouquinho também eu passo para você, só vou ouvir as pessoas que levantaram aqui a mão antes, Kátia, mas daqui a pouco você faz essa saudação também. Então, se inscreveram aqui, deixa eu verificar. Vamos lá. A Cris, do Mato Grosso do Sul, e o Joãozinho.
Se mais alguém quiser se inscrever... Também o Júnior Souza se inscreveu pelo chat. E o Júnior, tá. Então vamos lá, nós vamos ouvir esses 3 e depois a gente retorna para os nossos debatedores. Pessoal, Cris, é contigo, meu irmão. Bom dia, companheiros e companheiras. Quero saudar a todos, né, na figura do nosso secretário estadual de combate ao racismo, o Padilha, né, e dizer da importância desse momento de estarmos todos juntos, pactuando e pensando a vida. Eu queria relembrar nesse momento um provérbio africano que me chama muita atenção e que é preciso cada vez mais reafirmar nos nossos encontros. Enquanto os leões não contarem a sua versão nas caçadas, os caçadores sempre serão glorificados. Então, eu vejo que toda disputa que o PT realiza eleitoral é um grande momento para a gente contar a nossa versão da história, sabe, Mártios? E isso tem que ser a nossa motivação para ser candidata. Eu não sou pré-candidata porque atualmente sou secretária estadual de mulheres do PT. Tenho uma outra tarefa nesse processo eleitoral. Mas eu acho que essa tem que ser a nossa motivação, é colocar a nossa cara preta, é contar a nossa história. E no momento tão duro, tão difícil, que a gente tem que reafirmar que vidas negras importam, reafirmar que há um genocídio todo dia nesse país, reafirmar uma luta antifascista, antirracista, mas é que é preciso, companheiros e companheiras, a nossa pauta poderia ser de avanço. A nossa pauta poderia ser de defesa muito mais do nosso legado, dos anos dos governos Dilma e Lula, mas nós estamos retrocedendo, como o João bem falou, lembrando das cotas, né? Como a nossa deputada do Mato Grosso do Sul disse, nós temos coisas que nós fizemos que nós poderíamos estar avançando nessa pauta e nós estamos retrocedendo, Marcos, porque nós precisamos relembrar. Né? Obrigada. Nós precisamos relembrar que nós somos maioria nesse país e que nós morremos um pouco todo dia como a Mirtes. Não é possível que nós, mulheres negras, nos calemos frente à morte desse menino, que foi um horror. A dor que essa mãe sentiu é uma dor que deve nos indignar, companheiros e companheiras, durante essa campanha. Né? Eu acho que eu gostaria muito de falar das pautas, do conjunturais, do que a gente pode avançar, mas eu necessito desabafar nesse momento e eu espero, Marcos, que isso seja um grande incentivo para que nossas companheiras e companheiros saiam nessa campanha falando desse sentimento e da importância da nossa representatividade. Seu microfone foi desligado, querida. Oi, Cris. Terminou, Cris? Então, Marcos, concluindo, eu queria muito, nesse momento, estar discutindo pautas que a gente pudesse discutir no Legislativo Municipal, porque isso é importante, mas a conjuntura, ela mais uma vez nos empurra para a gente brigar, defender os nossos legados, os nossos governos petistas, dizer da importância do nosso partido dentro da luta do movimento negro, sabe? E dizer que vidas negras importa, estar na rua, como infelizmente a Grace disse, não queríamos estar, mas é preciso, companheiros, sem luta na rua não vai ter impeachment, isso é bom a gente saber, então nós temos que nos mobilizar e reafirmar, nós precisamos sim ter um pé na rua nessa eleição e um pé nas redes sociais. Obrigado, Cris. Eu esqueci de falar que nós temos apenas 3 minutos de intervenção, viu, pessoal? Eu havia esquecido, então estou relembrando aqui. Então, já nós encerramos as inscrições e... eu me inscrevi, eu não sei se consta. Sim, vou dizer aqui. Nós encerramos as inscrições e estão inscritos o Joãozinho, o Júnior, a Rosanda e o Sandro Salamanca, ok? Nós vamos passar para essas pessoas, depois eu vou passar a palavra para a Kátia, a gente retorna com os nossos companheiros debatedores. Joãozinho, 3 minutos, meu irmãozinho.
Bom dia a todos. Então, fico muito feliz a cada momento que participo dessas intervenções, dessas plenárias, desses webinários, que apenas nos fortalece aqui a nível de município para a gente ter um pouco mais de diálogo com a sociedade. Queria cumprimentar aqui nossa presidente do PT Goiás, Kátia Maria, uma grande companheira, mulher de luta aí também, e a Sônia Cleide, né, que é uma pré-candidata que representa o povo negro, o povo de matriz africana, que é um dos povos mais, mais criminalizados aqui no nosso estado. Então, dizer que um dos nossos projetos aqui, que era ainda do governo Lula, passou para o governo Dilma, que era o Juventude Viva, que era a defesa do jovem negro de periferia, que foi, assim que o Michel Temer assumiu, ele cancelou esse projeto. Aqui em Aparecida de Goiânia, a gente já tinha iniciado esse projeto, junto com Goiânia, através do companheiro Rubens Ottoni, que sempre foi um parceiro aqui no Núcleo de Juventude. Estivemos com a Severine Macedo lá, quando era para pactuar aqui no município de Aparecida de Goiânia. Houve essa mudança de governo, houve o golpe, né, que o Michel acabou tirando todas aqueles direitos da juventude negra, do povo negro. E com isso, eu peço a cada companheiro aqui, Mato Grosso do Sul, no qual sou morador daí, né, de Campo Grande, minha mãe, meu pai, minhas irmãs são tudo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Então peço a cada um que coloque essa bandeira de luta para que a gente retome o Juventude Viva. Se a gente não conseguir a nível federal, o que vamos fazer nos municípios? Vamos colocar a juventude viva aqui dentro dos municípios, fortalecer os nossos jovens, que é o futuro. Parabenizo aí a Janira Sodré, que sempre vem com uma pauta muito bacana, ela que nos ensina muito. E é isso, companheirada. São 3 minutos, mas apenas para ressaltar aqui a importância que tem da nossa luta do povo negro. E vamos colocar o Estatuto da Igualdade Racial para funcionar verdadeiramente. Decreto 6040 aí, com o pessoal do terreiro, foi um grande marco que o nosso Lula colocou, esse decreto que muitas das vezes não é usado e não chega nos terreiros. Um grande abraço a todos e um axé a todo mundo. Axé, João, muito obrigado pela sua intervenção, companheiro. Preciso. Eu agora chamo o Júnior para fazer a sua intervenção. Bom dia, companheiros. Meu nome é Júnior de Souza. Sou psicólogo no CREAS aqui em São Félix do Araguaia e atualmente estou me colocando como pré-candidato à vereança aqui no município. Estamos com 13 pré-candidatos aqui no município. A gente quer tentar pegar uma cadeira na Câmara de Vereadores. O meu processo de intervenção é falar um pouco da importância da gente fazer história e também da gente recontar essa história com relação ao legado do PT dentro do estado de Mato Grosso e dentro da região centro-oeste. Nós somos extremamente massacrados pela mídia, falando que o PT é aquilo outro, e isso está chegando lá na nossa população, falando que o PT rouba, que o PT é corrupto, e a gente tem um grande desafio que é de desconstruir essa narrativa. Eu vejo que o PT Nacional tem um papel muito grande nisso, que é dar subsídio para a gente desconstruir essa narrativa em nível nacional e nível local também, né? A importância da gente ter essa representação negra dentro das câmaras municipais, eu vejo que é de fundamental importância. Eu me coloco como negro também dentro dessa bandeira de luta, né? Coloquei algumas intervenções no chat com relação a uma preocupação a qual eu estou vinculado, que é a questão do SUAS, onde que a deputada federal Rosa Neide tem a sua assessoria também voltada para essa temática, e com a vinda dessa pandemia, o SUAS veio como serviço essencial, contudo está sofrendo uma pressão muito grande para se tornar uma nova LBA, vestida aí com o governo Bolsonaro, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Não é somente distribuindo cestas que a gente vai conseguir sanar o problema da nossa população mais vulnerável, que já acontecia antes da pandemia e agora, durante e após a pandemia, vai aumentar bastante, né? Um abraço também, eu estou vendo aí a galera do Centro-Oeste. A minha origem é de Goiânia, muito feliz de rever o companheiro Rubens Antônio, a companheira Kátia, né? Muito feliz em rever também a companheira do PT em Juína, que é da Pastoral da Juventude, que é a minha base de formação também, só deixando registrado isso,
né? No mais, é isso, estamos em São Félix do Araguaia, terra de Dom Pedro Casadáliga, na militância, na força, para jamais perder a esperança. Um forte abraço e tenhamos todos um bom dia. Um abraço, querido. Muito obrigado aí pela sua intervenção também, precisa. E eu passo imediatamente do Júnior para a Rosana Brito. 3 minutos. Bom dia, companheiros e companheiras. Sou de Rondonópolis. Tudo ok? Ok, pode ir. 3 minutos. Tá, de Rondonópolis, Mato Grosso, né? Sou pré-candidata. E o que eu tenho para falar é que, assim, que é de extrema importância que as mulheres realmente se conscientizem que nós precisamos e nós devemos estar nos lugares e ocupar os lugares e os espaços de poder. Eu sou de religião de matriz africana, né? E a gente realmente tem que sair do meio dos terreiros, de dentro do terreiro, e vir ocupar esses lugares que são lugar de poder. Nós temos que ter representatividade política. Nós, mulheres, temos que ser protagonistas das nossas histórias, das nossas políticas, porque nada melhor do que uma mulher para saber o que realmente nós precisamos. Eu sou mulher, eu sou trabalhadora, eu tenho filhos, eu tenho netos, então eu sei o que é o esforço que a gente faz diariamente para sair de dentro de casa e estar trabalhando. E os entraves que nós encontramos em vários lugares. Então, nós temos que realmente estar preparadas, e o partido tem condições de fazer isso conosco, que é trazer para essas mulheres, para nós mulheres, como que nós vamos fazer isso? Qual é o papel de um vereador? Quais são os projetos que nós teremos que defender, para que nós não percamos tempo, nós não temos tempo a perder. Então, nós temos que realmente focar no que é importante para os vereadores. Quais são os projetos? Porque, às vezes, você vai defender um projeto que não é da sua ossada, que não é de outra esfera. Então, nós temos que estar preparados realmente para isso, para defender quais são os projetos, o que nos cabe, como nos cabe, para que não percamos tempo. É isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço, meu axé, meu motumbá, meu colofé e meu aurê. Muito bem, muito obrigado, minha companheira. Aí eu chamo agora o Sandro Salamanca. Sandro, seu microfone está desligado. Tá me ouvindo agora? Sim. 3 minutos. Então, bom dia a todos. Meu nome é Sandro Salamanca. Eu sou aqui de Goiânia. E para mim é uma honra estar participando de uma reunião como essa, aqui com vocês. Afinal, há tempos atrás a gente não era nem imaginar, a gente não imaginava poder falar. E nós estamos falando, e agora nós estamos querendo participar sim das políticas públicas, participar sim dos espaços de poder, né? E nós vamos conseguir, porque se nós estamos falando aqui hoje, muitas pessoas morreram para que a gente pudesse estar apenas falando. Então nós vamos ter que fazer muito, nos entregar e muito para que outros possam ter oportunidade dentro dessa sociedade. Aqui no Goiás nós temos resistência, bastante resistência. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um governador aqui que ele representa muito bem o movimento agropecuário, a agricultura. Tanto isso é verdade que a história de vida dessa família está toda ligada à grilagem de terra, até mesmo escravidão dentro das suas terras. Ele representa muito bem esse povo, que é o agricultor, que é o agronegócio. Ele me representa? Não, não vai me representar. Nós tínhamos um governador aqui, que era o Marconi Perillo, representava muito bem o empresariado. Tanto isso é verdade que um dos perdões fiscais que ele deu à Friboi aqui era mais de 2 bilhões de reais. Ele me representa? Não. Então, nós temos que sim que ter agora uma conversa com essas pessoas nossas para mostrar quem de fato representa essas pessoas. O povo negro, o povo da periferia, eles precisam de representatividade. Nós temos aqui agora que cuidar disso. Trazer políticas públicas, sim, para a periferia. Só lembrando vocês que eu estava olhando aqui, conversando com alguém esses dias,
Aí eu estava pensando, esse Bolsonaro, como que ele chegou a esse poder? A nossa sociedade é forjada no machismo, no racismo, em todas as discriminações possíveis. E esse povo agora colocou um representante deles. Não é meu representante, então nós temos que lutar mais. Nós temos essa obrigação de lutar cada vez mais. Acho que eu vou ficar com minhas palavras por aqui, porque tem outras pessoas querendo falar. Enfim, coloco sim o meu nome para poder estar ajudando nesse processo, para que os meus irmãos, para que o povo negro, a periferia possa ter voz. E acho que a gente vai estar ligado na periferia, porque a partir do momento que a gente ter políticas públicas que levem a educação, saúde, o lazer, a cultura que foi tirada do nosso povo, a gente vai criar homens, né, que possam ter representatividade dentro dessa sociedade. Precisamos cuidar dos nossos adolescentes, curso de formação, estão malucos, querendo saber o que fazer com esse mercado e não tem como. Então nós precisamos nos direcionar aquela faixa que nos pertence ali e fazer com que tenha representatividade. Vou ficar por aqui, parabéns a todos, e eu gostaria só de agradecer uma coisa aqui para o Goiás, né? Nós temos usado aí de ferramentas que não são do povo negro, mas são pessoas totalmente que têm apoiado as nossas iniciativas. O deputado Rubens Ottoni, parabenizo, sempre está com a porta aberta. A deputada Adriana Cossi, maravilha. A Kátia, que está presente aí também, muito obrigado por tudo. Sempre quando a gente tem conversado, a gente tem espaço ali para poder estar colocando também, debatendo as nossas políticas públicas. Obrigado, fico por aqui. Tchau para vocês. Até mais. Tchau, Sandro. Muito obrigado aí pelas suas palavras. A Antonieta colocou algo aqui que eu quero, a presidenta Gleisi falou um pouco, mas eu quero reforçar sobre a questão das mulheres negras. Nós, juntamente com a Secretaria Nacional de Mulheres, estamos criando uma plataforma, que é a plataforma Mulheres Negras na Política, candidaturas de mulheres negras, e nós estamos com debate, conforme a nossa companheira presidenta Gleisi falou, interno no PT, de tornar as candidaturas negras como prioridade nos municípios, correto? O mecanismo e os critérios para isso a gente ainda não definiu, mas algo que nós estamos dialogando também com a Secretaria Nacional de Mulheres é que do percentual do Fundo Eleitoral Mulheres seja destinado, no mínimo, 50% desse fundo para as mulheres negras. Nós entendemos muito bem que se nós temos pouca representação menor ainda tem as mulheres negras, e nós temos que criar as condições, iniciar pelo menos a criação de condições para reverter esse quadro. Eu chamo então agora a nossa companheira Kátia, nossa presidenta estadual do PT de Goiás, para fazer a sua saudação, e logo depois o Henrique, que é o nosso companheiro presidente da CUT, Mato Grosso. Kátia. Bom dia a todas as companheiras, bom dia a todos os companheiros. Satisfação, Marcos, poder estar participando aí com vocês, né, encontro do Centro-Oeste. Cumprimentar a nossa secretária estadual aqui de combate ao racismo, a companheira Neuza. Também cumprimentar as companheiras do Mato Grosso, a Rosaneide, a Dejani, que a gente está sempre trocando figurinha, não apenas na pauta da igualdade racial, mas nas pautas aí gerais do PT. Nosso deputado Rubens Ottoni, que participa aqui conosco, o João Grandão, né, do Mato Grosso do Sul, e uma saudação especial à professora Janira, que tem nos ajudado muito na reflexão dessa pauta aí, não apenas com a sua militância, mas com o esforço que ela tem jogado na pesquisa para nos ajudar nesse momento. Uma saudação especial aí aos nossos pré-candidatos e pré-candidatas, né, que cumprem um papel muito importante nesse momento. Eu vi a companheira falando aqui, quero pedir desculpa para vocês, mas eu tinha o encontro lá da cidade de Goiás, onde está homologando a candidatura do nosso pré-candidato a prefeito da cidade, companheiro Adércio, eu precisava participar lá um pouco primeiro. Mas eu vi a companheira, peguei aqui a fala, né, a importância desse espaço de fala, da ocupação dos espaços de poder, desse espaço da narrativa mesmo, né, a Djamila fala muito isso, do seu lugar de fala. Todos nós podemos falar e defender os projetos da promoção da igualdade racial, mas com toda certeza não é a mesma coisa
coisa do que um negro, do que uma negra estar no poder e fazer essa defesa, né? É a mesma coisa que a gente fala do espaço de fala das mulheres. Nós temos vários companheiros que são companheiros solidários às nossas causas, mas não é a mesma coisa de uma mulher falar e propor as políticas, porque ela está no seu espaço de fala, de vivência, do que os companheiros fazerem. Então, é muito importante a gente ter consciência disso. Aqui, Marcos, nós temos nos esforçado muito para ajudar a estruturar, né, essas duas linhas de frente, que é combate ao racismo de um lado e promove a igualdade racial do outro. Tivemos um webinário no último final de semana que foi assim, professora Janira, estou vendo aqui a Nilza, várias pessoas, né, a Sônia Cleide, várias pessoas que participaram conosco, que foi quase uma cartaz de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né, no Brasil e no mundo nesse momento, em que a pauta do racismo ganha foco e que nós que defendemos a promoção da igualdade racial precisamos aproveitar desse momento para nos colocar ainda mais como a potência que a comunidade negra tem, que a população negra tem, né? No nosso webinário, foi muito rico e, assim, ficou para mim um marco que esse projeto da promoção da igualdade racial, ele não pode ser um projeto da população negra, ele precisa ser um projeto de sociedade, ele precisa ser um projeto de nação, porque ele não é um projeto que vai beneficiar só o povo negro, ele é um projeto que vai trazer um benefício para toda a população de cada localidade, seja no município, seja no estado, ou seja na União. Então, esse é o desafio que a gente tem nesse momento de promover, junto com esse processo que tem pandemia, que tem crise econômica, que tem uma eleição no meio, fazermos um processo de conscientização das pessoas para disputar essa narrativa, mas, sobretudo, vencer as eleições municipais, fazendo um movimento de baixo para cima, de ocupação dos espaços políticos com a nossa população negra, para nos ajudar a dar um salto qualitativo na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Nós não teremos uma sociedade mais democrática, uma sociedade que seja justa, né? Uma sociedade fraterna, se nós não promovermos a inserção dos nossos jovens, das mulheres e da população negra. Então, para o PT, essas pautas devem ser pautas que atravessam todas as políticas de todas. Eu tenho acompanhado aí a angústia, né, do Marcos, eu vejo lá nas reuniões do diretório, que é assim, nós temos que fazer um movimento de convencimento para dentro do PT e um movimento de convencimento para fora do PT. E é uma pena, porque nós já poderíamos ter convencido dentro para ter força para fazer um movimento para fora. Mas se a gente ainda não conseguiu, do tanto que nós precisamos para dentro, nós precisamos estar organizados. E eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo, né? Pela sensibilidade que eu tenho da pauta, para que a gente possa romper para dentro e para fora os desafios de promover a igualdade racial no PT e no Brasil. Obrigada. Eu te agradeço, Kátia. Kátia, deixa eu fazer uma correção para você. Você não tem sensibilidade. Porque sensibilidade, Kátia, todo mundo tem, sabe? O inferno está cheio de gente sensível. Você tem compromisso, companheira. É o que nós, negros e negras, precisamos dos nossos companheiros não negros. Compromisso com a gente, compromisso com a causa e fazer nos espaços que eles estão também um espaço que é nosso para a gente se sentir ali dentro, tá bom? Então, você tem compromisso com a gente. Sensível todo mundo é. Você é diferente. Você e os que aqui estão. Não sei se todo mundo é sensível ou não, mas eu concordo com a parte do compromisso. Eu acho que nem todo mundo é sensível. Nós precisamos ainda mexer nessas camadas grossas. Parece cebola. Tem algumas camadas que a gente ainda precisa tirar para poder chegar na sensibilidade. Aí, a hora que você toca na sensibilidade, é verdade. Aí você consegue ter um comprometimento maior das pessoas. Então, só aí ajudando na reflexão. Tá certo, amigo. Muito obrigado. Viu? Obrigado por tudo. Bom, pessoal, veja bem. Agora, o Henrique está por aí, Henrique Lopes. Eu não estou vendo. Márcios, oi. Ele está falando na live lá do Sintep. Tá, meu irmão. Então eu vou tocar a vida, viu? Vou tocar a vida. Aí, daqui a pouco ele volta e aí ele entra, tá? Tá bom, vou tocar a vida aqui. Olha só, nós tínhamos já terminado a nossa inscrição. Mas o Galaxy A51 pediu para se inscrever. Quem é o Galaxy A51?
Marcos, tinha a Renata Oliveira também, que tinha pedido já antes, tá? Não, mas aqui para mim não apareceu. Sim, mas apareceu para mim, tá? Aí, 3 minutinhos, porque nós temos já os nossos companheiros, o companheiro Davi e a companheira Edilene já estão presentes aqui, tá? Porque assim, a nossa intenção é informar vocês que nós encerramos a inscrição lá atrás, correto? Lá atrás. Não esquece de mim, Marcos. Oi? Não esquece de mim, Marcos. Oi? Não esquece de mim, Marcos. Não, você vai falar daqui a pouco. É o Padilha? É, o Padilha. Ah, Padilha vai falar daqui a pouco. Quem é então, Roseli? Diga aí. Renata Oliveira. Ela tinha se inscrito já lá atrás, antes de você encerrar. Vamos lá, Renata. 3 minutos para você, companheira, para a gente acelerar aqui o nosso processo. Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer pelo encontro. Eu sou Renata, sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, marinheira de primeira viagem, e estou na luta, né? Sempre na militância, mas agora eu senti a necessidade realmente de estar me inserindo na política, né? Aí coloquei o meu nome à disposição, aceitei o desafio e dizer assim que a gente precisa assim desse apoio, né? Porque as lutas identitárias sempre ficaram aí como lutas secundárias, né? E agora dizer assim que é muito importante sentir do partido essa força, esse apoio, e dizer que é uma honra ter tantas experiências. Estou ouvindo aqui de todos, estou fazendo vários cursos, estou representando a juventude, representando a mulher, os negros, enfim. No PT é democrático, né? A gente acaba representando todo mundo. Mas é isso, era só uma forma de me apresentar e agradecer. Obrigada. Tá certo, companheiro, obrigado. Mais uma vez, pessoal, só lembrando, nós encerramos a inscrição lá atrás e tem pessoas que acham que entraram depois da inscrição. Eu não tenho condições de dar a palavra para vocês agora, que os nossos debatedores estão nos seus limites. Então, após a fala deles, no próximo mesa, quem pediu inscrição agora, eu convido para que fale depois. Tá bom, pessoal? Senão a gente vai ficar com uma dificuldade. João Grandão, você vai fazer já as suas considerações, agora menos tempo ainda, nós temos aí 5 minutos, menos tempo ainda de fazer essas considerações e já a sua despedida, meu irmão. Legal. Bom, primeiro quero agradecer por mais uma vez a oportunidade, né, e agora a Renata entrou também agora e fez a sua manifestação, uma das nossas candidatas aqui de Dourado, também quero em nome dela mais uma vez agradecer a oportunidade que estamos dando para fazer essa disputa. Só duas situações muito rápidas, observação em relação à fala das palestrantes, quando a Janaína falou sobre a questão da assistente social, fundamental a sua observação, eu até ia falar sobre isso, mas o tempo era um pouco curto, na questão do desmonte da assistente social. Eu, como deputado estadual, fui o coordenador da Frente Parlamentar de Assistente Social do Mato Grosso do Sul, e nós, então, fizemos todo um estudo em relação a isso, em relação ao desmonte, ela está correta, do desmonte da assistente social, estão remetendo para os municípios uma situação que vai causar um constrangimento em relação à questão da assistente social, e aí os CRAS vão ter problemas, etc. Então ela está muito assim, correta, muito focada nessa questão da sua observação. Acho fundamental a gente, os nossos vereadores, as nossas vereadoras, ter esse foco também. E outra questão que a deputada falou, que é a questão da concepção do agro, né, no Centro-Oeste. Nós temos uma ferramenta muito importante nesse contexto, que é os fundos condicionais, no caso o FCO, que poderia com certeza ter uma destinação, entendeu? Tem empresas, por exemplo, que pegam o financiamento do FCO e tem uma parte que tem que aplicar no social. É um debate que dá para a gente fazer em relação a isso. Esse FCO é de comer, João Grandão? Oi? O FCO é de comer? O que é isso? Né? Não, o FCO o FCO é os fundos condicionais. Então, o FCO é o Fundo Condicional do Centro-Oeste, que abrange o estado do Centro-Oeste, que tem, inclusive, normas constitucionais em relação à aplicação dos fundos. Tem o fundo FNE, tem o Fundo Nordeste, enfim, são fundos que é destinado para aplicação. E nós, só para registrar, em 2003, houve alteração dessa lei dos fundos condicionais através do nosso governo, que antigamente quem tinha mais posse sobre isso era só o agronegócio.
e nós conseguimos colocar que 51% tem que ser destinado a pequenas e médias empresas. Então, esse é um momento importante e a deputada, com certeza, lembrou e dá para fazer essa luta. No mais, quero deixar aqui meus agradecimentos. O Padilha daqui a pouco vai falar, pode procurar, Padilha, igual o Marcos falou, você o apoio do Alheiro. Eu te agradeci, mas ele ouviu, entendeu? Então, nesse sentido, queria agradecer a oportunidade, estamos à disposição dentro das nossas possibilidades. Eu não sou candidato para a vereadora, não, mas dentro do partido nós temos aqui em Dourados uma candidatura própria do companheiro professor da universidade, professor Joca, grande companheiro que vai estar fazendo essa disputa. E nós estamos à disposição. Marcos, mais uma vez, meu irmão, no seu nome aí, eu agradeço a oportunidade, o seu reconhecimento e o seu companheirismo, irmão. Um abraço. Roseli, obrigado pela oportunidade também que vocês nos deram, e o Padilha, que fez o primeiro contato. Um abraço, muito obrigado, foi um prazer. Firme na parada, companheiro. Firme na parada. Firme na parada. Foi um prazer enorme falar com vocês, foi um prazer rever, sabe, vários companheiros e, acima de tudo, sabe, ter a oportunidade de falar num encontro extremamente importante como esse. Obrigado. Obrigado. E lembrando, nós agradecendo também as pessoas que estão nos vendo nesse momento, que vão nos ver logo depois. Esse nosso encontro está sendo transmitido pela TVPT no YouTube e, com certeza, nós deixaremos ele disponibilizados para as outras pessoas, as nossas pré-candidaturas que ainda não tiveram a oportunidade de ver, para que possam usufruir também do nosso debate aqui. E eu passo imediatamente aí para a professora Janira, agradecendo, lembrando que em breve poderemos estar juntos, professora Janira, porque nós torcemos para que essa pandemia acabe e que os nossos encontros presenciais possam também retornar. Janira, muito obrigado, a palavra é sua. A alegria do encontro, que nos fortalece na luta. Eu queria, rapidamente, para encerrar, sugerir propostas, para os candidatos, coloquem propostas de um fundo municipal de políticas de promoção da igualdade racial nas suas plataformas de apresentação para a sociedade. Lembrem dos comitês nas secretarias municipais de educação e de saúde para as políticas, seja de educação das relações étnico-raciais, seja de atenção integral à saúde da população negra. Pensem um pouco no recorte das mulheres chefes de família, nas políticas de assistência social, nas políticas municipais de moradia, na política de atendimento à educação na primeira infância, seja as creches, sejam os CMEs, para permitir que as mulheres tenham mais condição, tanto na chefia dos seus lares, na provisão tanto emocional como material, para que possam trabalhar mais tranquilas, sabendo que as crianças têm um lugar adequado, confortável e pedagógico para estar e serem cuidadas. Seriam essas algumas das propostas que eu considero que seriam importantes serem pautadas no debate dos parlamentares que querem enfrentar a questão negra nos seus municípios. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade do debate, força na luta, alegria na vitória. Muito obrigado, Janira. E eu passo, então, agora, rapidamente para a nossa deputada federal, nossa companheira Rosa Neide, para fazer suas considerações finais aí, a sua fala. Marte, muito obrigada pelo espaço de estar aqui. O PT de Mato Grosso está aqui com 16 pré-candidatos e pré-candidatas nesse encontro. Esperamos elegê-los, colocá-los como representantes nas nossas câmaras, no nosso estado. Assim como desejo sorte aos companheiros de Goiás e do Mato Grosso do Sul, porque precisamos miscigenar fortemente as nossas câmaras municipais. Dizer que a fala da Cris, que falou das redes sociais, a gente tem que ser muito atento realmente a essa nossa participação para avançarmos nas proposições. Joãozinho e Rosana falaram da questão de religião de matriz africana e a questão dos terreiros. Nós temos que discutir muito isso, porque muita gente, quando ouve a palavra terreiro, já tem uma visão completamente distorcida, impregnada em suas memórias afetivas, feito pelas famílias, e pelos que circundam. O Júnior, aqui do Mato Grosso, São Félix do Araguaia, estive com o Júnior lá em São Félix, muito forte aí na candidatura, falando da representatividade. O Sandro também, que está muito feliz por dizer, hoje a gente tem um lugar de fala. Nós temos que ter muito mais, né, Sandro? Nós temos que ter realmente
é a representatividade. E a Rosana aí, uma jovem, colocando a sua condição de candidata, que muito nos alegra. Abraçar a Kátia, que é uma grande companheira, uma grande parceira, junto com Kátia do Mato Grosso do Sul, são duas Kátias, e aqui Mato Grosso, que a gente forma aqui os estados do Centro-Oeste, trabalhando de forma muito integrada. Para finalizar, eu gostaria de dizer rapidamente duas situações. Fui secretária de Estado aqui no Mato Grosso, de Estado de Educação, fizemos um esforço enquanto secretária para desenvolver políticas de igualdade social. No primeiro momento, tentamos fazer uma aquisição de bonecas e bonecos negros para levar para a escola, para as crianças pequenas, para as atividades pedagógicas. Para minha surpresa, era muito difícil, foi muito difícil, não encontrávamos nenhum fornecedor que tinha, por exemplo, 20 mil casais de bonecas negras à disposição. Tinha bonecas brancas em grande quantidade, mas não tinha bonecas negras. Nós mandamos fabricar. E o projeto, desenvolvido por uma companheira negra, professora da Secretaria de Educação, a professora contava uma história e a criança levava o boneco e a bonequinha dormiam em casa, passava uma noite, ele conversava com os pais sobre aquela criança, que era a história contada, e no outro dia reproduzia na sala de aula. Para nossa surpresa, a questão da boneca negra não foi tão preconceituosa aquela relação. O preconceito foram os meninos, Martins, levar a boneca para casa, né? Aí era a rua, as pessoas que viam um menino com boneca, um menino de 7 anos, com a bonequinha na mão, a cidade, todo mundo fazendo a crítica aos meninos com a boneca na mão. A questão aí é um outro tipo de preconceito expresso fortemente nessa questão aí. Mas foi um trabalho muito bonito, que deu muito certo e furou outras bolhas, que não só a questão do racismo. E a outra questão é que tinha outro projeto que a moça ia contar uma história, principalmente ligada à questão dos cabelos, né? E aí perguntava na sala de aula, quem é negro aqui? Em uma sala de aula de 24 crianças, quem é negro? Com muito custo, 3 meninas levantaram a mão, os outros com sorrisinhos, elas levantaram a mão. Tinha outras crianças negras, mas não se identificaram, aquelas 3 levantaram a mão. Então, a moça contou a história, falou dos cabelos e mostrou. E aí chamou para uma oficina. A oficina era fazer tranças, era enfeitar os cabelos. E os meninos ajudavam na oficina, nos cabelos das meninas. Aí, quando terminou, os cabelos todos arrumados, enfeitados, na cadeira. Quem é negro aqui? Até as meninas brancas levantaram a mão e queriam todas ser negras, ir para frente, fotografar e tal. Então, às vezes, com pequenas ações, né, de mostrar a beleza do povo negro, de mostrar o colorido, de mostrar a origem, de mostrar e fazer com que a ancestralidade seja presente enquanto legado, então faz e mexe com a gente. Então, são trabalhos que nós podemos fazer. Janira disse aí, mostrou ações que devem ser colocadas nas bandeiras, nas plataformas de luta. Então, estou muito feliz de ter estado aqui nessa manhã com vocês, fico à disposição que for necessário para Mato Grosso, para qualquer outro lugar, enquanto parlamentar, de uma família que tem negros, indígenas e brancos, e esse é meu povo, assim que eu me sinto um pouco negra, um pouco índia, um pouco branca, e quero abraçar a todos nessa manhã de sábado e dizer que nós temos muito que crescer e que avançar e que nos humanizar nesse processo de quebra de racismo em nosso país. Um forte abraço e muito obrigada. Deputada, nós é que agradecemos, eu agradeço o nome da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, o nome do PT Nacional, agradeço também, mais uma vez, a professora Janira, agradeço também ao João Grandão, vocês fiquem muito à vontade, se quiserem continuar com a gente pelo tempo que necessitarem, podem continuar, se tiverem que sair a gente também entende, nós agradecemos, e nós já vamos chamar, daqui a pouco eu vou falar, 2 pessoas vão falar, eu vou chamar a nossa companheira, acho que já estão aí, o Davi, que vai falar sobre mídias sociais, campanhas de esquerda nessas eleições, e a nossa companheira, a doutora Edilene Lobo, que vai nos falar sobre os aspectos jurídicos que envolvem essas eleições. Sem não antes passar rapidamente a palavra aqui para o Arthur Padilha, nosso secretário estadual de combate ao racismo do PT de Mato Grosso do Sul, que entrava, caía, agora ele entrou e ficou. Então, Padilha, 1 minutinho. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os companheiros, né? Nosso companheiro deputado, ex-deputado federal João Grandão, deputado estadual, o grande
companheiro da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Enquanto lá esteve, juntamente com o deputado Amarildo Cruz. Infelizmente, duas perdas muito grandes para nós, da população negra, enquanto representantes nossos na Assembleia Legislativa. Saudar a professora Janira, né, foi um prazer em conhecê-la, a deputada federal Rosa Neide. Vidas negras importam, né? Então eu entendo que a necessidade é bastante grande de nós estarmos elegendo vereadores, esses nossos companheiros que estão aí, colocando seus nomes à vereança dos municípios do estado, né? Sabemos das dificuldades, da questão das políticas públicas, né, que para serem desenvolvidas dos municípios, na área da educação, na área da saúde, como foi dito, assistência social, lazer, esporte, que realmente essas políticas não existem, né? E essa é a grande dificuldade no município do nosso estado, né? E aí, como nós temos aí o nosso deputado, nosso deputado João Grandão, né? Ele sabe dessas carências da questão dos municípios, né, do nosso estado. Hoje, nossos companheiros pré-candidatos nos assentamentos, né? E essas pessoas não têm oportunidade de estar se expressando, de estar aqui presente nessa reunião, de estarem falando das suas angústias, né? Por isso que a gente pede para o João, que tem uma grande inserção nos assentamentos. Oi? Peço que você conclua. O João, que tem uma grande inserção nesses assentamentos. Só abriu para as pessoas se apresentarem. Não, tudo bem, mas eu já vou falando, né? E eu vou falando a minha opinião e já vou nos finalmente, né? O deputado João Grandão, que está aí, né, tem uma grande inserção nos assentamentos, de estarem ajudando essas pessoas, né, de estarem orientando, né, independente das correntes políticas dentro do partido, né? Isso é o mais importante. É o mais importante a gente estar elegendo legisladores geralmente comprometidos com as nossas políticas dentro do município de cada estado, dos municípios do estado, de cada estado aqui representados, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mais ou menos era isso, Marcos. Prazer em revê-los, tá? Tá bom, meu irmão. Grande abraço. Esse é o meu supersecretário Arthur Padilha, do Mato Grosso do Sul. Bom, pessoas, tem mais duas pessoas inscritas que, como eu falei, vão falar... Mas é que outros compromissos. Oi? Desculpe o atraso. Sim, sem problema. Vamos lá, pessoal. Eu queria chamar agora a nossa companheira, que já está aí. O Henrique está aí, ou Monge? Se não tiver, eu vou deixar para depois. Vicente Monge. Ok? Então, pessoal, eu vou convidar para que inicie a fala. Quero registrar, estou vendo aqui a presença da nossa companheira Romilda. Romilda é coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras. Romilda, peço que você fique aí conosco aí na sala, que na segunda etapa eu gostaria, inclusive, que você falasse, eu comecei a falar um pouco, falasse um pouco das nossas tratativas em relação às candidaturas das mulheres negras, tá bom? Você vai acompanhar a gente aí, não é isso? Me perdoa quebrar o protocolo, eu vou pedir licença para poder se retirar, que eu tenho um outro compromisso. Tranquilo, meu amigo, vai com Deus. Doutora Edilene, a senhora já está aí, pessoal, nós vamos agora para a segunda e última mesa desse nosso encontro e ao final, agora com a doutora Edilene, que nós vamos conversar, que é a nossa assessora jurídica, e eu peço, Sérgio, que agora, nesse momento, a gente agradece a todos os internautas que estão nos acompanhando aqui, nos despedimos nesse momento e vamos passar agora para um debate um pouco mais interno. E a gente quer contar aí com a presença do nosso próximo encontro, que é o Encontro Regional de Pré-Candidaturas da Região Norte. A todos vocês, as pessoas que nos acompanharam até esse momento, muito obrigado, até a próxima. Doutora Edilene.